Quer entender mais sobre o Oriente Médio? O My News fez uma série de especiais para membros do canal. Arábia Saudita, Irã, Líbano, Turquia, Israel e Palestina sem complicação. Seja membro do My News. 45 milhões de doses da vacina da Pfizer, o suficiente para vacinar com 2 doses toda a população de Minas Gerais. Custariam 3 bilhões de reais. O governo federal gastou esse valor para garantir o apoio no Congresso. Para você ter uma ideia, o mensalão, aquele mensalão, desviou 101 milhões. O esquema de Bolsonaro, o bolsolão, tratolão, tratoraço, seja lá como é que estão chamando agora, dá 30 mensalões. Segundo revelou o Estadão no fim de semana, o governo criou um orçamento paralelo de 3 bilhões em emendas parlamentares. Boa parte desse dinheiro foi gasto na compra de tratores superfaturados. Cada parlamentar tem direito a encaminhar 16 milhões de reais em emendas por ano, metade disso para a saúde. Só o ex-presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, teria encaminhado 277 milhões. Ele soltou uma nota hoje dizendo que não houve irregularidades e que era natural que ele, como presidente do Congresso, liderasse a patrulha legislativa e a votação das emendas orçamentárias segundo pedidos dos parlamentares. Ele diz ainda que questionamentos devem ser encaminhados ao governo federal, que é quem libera esses recursos. Os pedidos são encaminhados aos ministérios e o dinheiro é usado de acordo com critérios técnicos. No caso do tratolão, era o parlamentar que determinava a destinação da verba. Ou seja, a emenda virou encomenda. Lilian, a gente tem 2 camadas aí. A primeira é a do orçamento secreto e a segunda é a do superfaturamento. Não tinha acabado a corrupção no governo Bolsonaro? O que aconteceu? Aconteceu que não acabou a corrupção no governo Bolsonaro. A gente tem que entender que tem aquela corrupção que a gente enxerga, tem a corrupção que a gente ainda vai enxergar. Dificilmente a gente vai passar por algum episódio como esse sem tomar conhecimento. A questão é o ritmo em que a gente toma conhecimento. Mas esse caso, Thabete, eu acho muito curioso, né? É pelo tamanho da cara de pau, é do tamanho do volume do dinheiro que está sendo desviado, né? Se a gente for pensar, meu Deus, para que serve esse orçamento? Originariamente, lá em 1974, quando foi criado esse instituto, era um dinheiro para ajudar na transposição do São Francisco. Mas veja, tem mais de 1.000 municípios que foram incluídos somente no governo do Bolsonaro e que passam a quilômetros, mais de 1.000 quilômetros de distância do objeto, do foco, né, do objeto ali de transposição. Então, como justificar? Assim, eu acho que o que me chama atenção fortemente nessa história é o tamanho da cara de pau, assim. Agora eles vão ter de fazer um exercício muito grande, porque em relação aos números está muito claro, é uma compra óbvia ali de deputados e num volume muito maior, como você falou, de 30 vezes o mensalão. Vamos ver como é que eles vão conseguir sair dessa enrascada. Ainda segundo o Estadão, e ratificando isso que a Lília falou, o Bolsonaro deu uma inchada na Codevasf, né, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1/3 do orçamento secreto, 1 bilhão de reais, deve ser usado pela Codevasf, esse nome é horrível, Codevasf, que é controlada pelo Centrão. É uma estatal que dá visibilidade, ela faz obras, ela entrega máquinas, e tudo isso, no fim das contas, acaba virando voto. A Codevasf funcionava nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e um pedaço de Goiás e de Minas, que são os estados por onde passam o São Francisco e seus afluentes. O Bolsonaro aumentou o alcance dessa estatal, que agora atende o Amapá, que é o estado do Davi Alcolumbre, o Rio Grande do Norte, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a Paraíba, de Wellington Roberto, líder do PL na Câmara. O Senado já aprovou a entrada do Codevasf no Amazonas, em Roraima e no sul de Minas. Bom, desde criança eu ouço falar sobre a transposição do Rio São Francisco. O governo Bolsonaro foi além e levou o São Francisco até o Amapá. João Amoedo, esse não era o governo que ia privatizar tudo? Que inchaço é esse numa estatal? Tá, Beth, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, tá tudo errado, né?
A gente pode começar no plano de governo do Bolsonaro apresentado lá ao TSE, quando ele foi candidato, dizendo que ele não ia mais no governo dele ter verbas que seriam manipuladas por grupos políticos ou por pessoas. É exatamente isso que está acontecendo. Ele falou que não ia fazer mais a política do toma lá da cá com o Centrão, é exatamente isso que está acontecendo. Primeira coisa, a gente devia acabar com a emenda parlamentar. Por que dar aos parlamentares, para alguns parlamentares, essa ideia deles controlarem um pedaço do orçamento e usarem isso para fazer campanha política, né? Só para lembrar, os deputados que gastam muito em campanha política gastam R$1 milhão. Essa turma está levando R$8 milhões por ano, na média, né, porque tem uns que estão levando muito mais, para colocar os seus objetivos, os seus interesses acima do interesse da população, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, a cada dia que passa, ele mostra que foi um engodo eleitoral. Eu acho que não tem muita surpresa, pelo menos eu tinha colocado bastante isso durante a campanha. O Bolsonaro nunca foi um liberal durante os 28 anos de parlamentar, pelo contrário, né? E agora ele está vítima aí, eventualmente, de um processo de impeachment por tudo errado que ele fez, tentando se proteger a qualquer custo. O final da história é que a gente voltou à época das planilhas, né? Estamos vivendo aquilo que a gente já viu no passado, que eram as planilhas de corrupção, agora também no governo Bolsonaro. Então eu espero que o TCU, um procurador hoje pediu para o TCU fazer uma investigação, vamos ver como é que a turma se comporta e se leva isso para ser apurado devidamente, né? Mas é um absurdo, é o que você falou, a gente conseguiu fazer com que a Codevasf vá lá até o Amapá, o Davi Alcolumbre manipulando um volume enorme de verbas, alguns municípios recebendo recursos que são muito menos carentes do que outros que não estão recebendo, quer dizer, uma disparidade total no mérito, na alocação dos recursos, quer dizer, tudo errado, né? Mais uma vez, o poder público sendo utilizado para perpetuar alguns no poder, né? Se olhar direitinho, essa Codevasf vai desembocar lá nas Ilhas Caimã daqui a pouco. É só dar um tempinho que esse rio vai esticar. E só completando, Tabet, só para comentar, você falou do trator, né? Os tratores que eram cotados aí a R$100 mil foram comprados por 350 mil, quer dizer, desvio ali, estamos juntando o mensalão com o petrolão, né? Duas junções aí que a gente tanto reclamou e que, em tese, o Bolsonaro foi eleito justamente para acabar com isso e está fazendo o mesmo caminho.